tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Começar o programa de hoje, prestando aqui a minha solidariedade aos familiares de Luiz Gonzaga de Souza, Gonzaga Veículos, Nego Gonzaga, era conhecido por muita gente, chamado de muitas maneiras, mas sempre com sorriso no rosto, brincando com todo mundo. Daqui eu mando o meu abraço, minha solidariedade e as minhas orações para a Neta, para a Nayara, Najara, para Artêmio, Nego Marrom, e que Deus conforte a todos. Hoje pela manhã eu estive participando e estarei ao longo de toda a semana de uma oficina, né, promovida pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, para fazer o plano de manejo do Parque Nacional da Furna Feia. Desde que cheguei à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Mossoró, que a gente tem mantido contato, eu considero o Parque Nacional da Furna Feia a cereja do bolo para o nosso turismo. O nosso turismo que hoje é muito voltado para o turismo de negócios, turismo de eventos, e que a gente pode ter outras atrações, como a questão das salinas, a questão das fazendas de fruticultura, da região serrana, das praias. Então a gente pode ter também um Parque Nacional da Furna Feia. Para vocês terem ideia, em 2017, lá tinham 219 cavernas catalogadas pelo Instituto Chico Mendes, e hoje já são 250 cavernas catalogadas e ainda resta fazer a prospecção, o levantamento em mais 30% do Parque da Furna Feia. Lá você tem 31 mamíferos identificados, 10 espécies de morcegos, 176 espécies de aves, fora outros animais, fora as plantas. E existe um tipo de turismo que é muito famoso em outros lugares do mundo, que chama bird watching, seria a observação de pássaros, que aqui seria ideal para isso. E é um turismo de alto valor agregado. Então, esse estudo, essa oficina envolve não só a prefeitura, não só o Polo Costa Branca, mas também as universidades, as comunidades que estão na região lá do parque, né? A antiga Maísa, tem o pessoal lá de Vertentes, Rancho da Caça, Bom Destino, enfim, são vários projetos de assentamento e comunidades lá perto que podem ter no Parque Nacional da Furna Feia um grande vetor do desenvolvimento para aquela região através do turismo, de um turismo com responsabilidade ambiental, um turismo que cuide do meio ambiente e também das comunidades ali assentadas. Então, essa oficina vai acontecer ao longo da semana, manhã e tarde. Uma vez pronto o plano de manejo, aprovado, publicado pelo governo federal, o parque vai logo em breve estar possibilitado de receber visitação turística. Já foi feita uma parceria com o SEBRAE bancou o projeto arquitetônico e de engenharia, e também, junto com o BIRD, tem um recurso assegurado para equipar as 3 cavernas para visitação com segurança. Hoje não tem aquela questão de passarelas, corrimão, iluminação, isso tudo, mas com esse recurso já tem. Então, se Deus quiser, próximo ano, a gente já tem o Parque Nacional da Furna Feia recebendo turistas. Boa tarde, amigos e amigas da 93 FM, telespectadores da nossa TV. É revoltante, lamentável, triste, humilhante, e você coloca o adjetivo que quiser, a situação por que passam os motoristas que estão prestando serviço à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É algo sem palavras até. De quem é a culpa? Bom, a universidade tem um serviço terceirizado. A empresa
que deveria estar pagando, chama-se Acrópole. Por que é que a Acrópole não está repassando o pagamento? Não está fazendo o pagamento? Porque não recebe do governo do Estado, numa situação nova, recente, ninguém está descobrindo aqui a pólvora, não. Isso aqui, nossa bancada aqui já falou, ó. Mas vamos falar de novo, porque cada dia que passa, você vê pais, mães de família, homens profissionais, trabalhadores, que, por exemplo, se for uma viagem a serviço da universidade, e se tiver que dormir, né, numa determinada cidade, a empresa ainda repassa a diária. Mas se for pela manhã para voltar à noite, viagem para voltar no mesmo dia, pasmem, o motorista ou arranja dinheiro para pagar a sua refeição, ou vai passar o dia com fome. Isso é um relato revoltante dos motoristas que estão prestando serviço ao UERN. O atraso, Fátima já disse a governadora, para trás não paga nada, então está devendo no mês de dezembro. E mais, os meses de julho e agosto. Nós já estamos hoje começando o mês de setembro, primeiro dia útil, dia 2. Então, esta é a situação revoltante em que se encontram, repito, os motoristas, prestadores de serviço à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, através da empresa Acrópole, que, apesar de tudo, não tem aí sua culpa. A empresa de vigilante, por exemplo, tem condições de estar repassando sem receber, mas a Acrópole não tem, porque o certo é receber para repassar. Mas isso aqui é quem está agindo dessa maneira é a governadora Fátima Bezerra, que não faz o repasse devido. Então, nós queremos daqui, mais uma vez, fazer um apelo, lamentar, denunciar para que todos tenham conhecimento. Motoristas, homens, não sei se tem mulheres, profissionais ao volante, que chegam ao ponto de se não ter dinheiro no bolso, por exemplo, uma viagem a Natal, vai de manhã cedinho, só vem à noite, passa o dia de fome, se não tiver um trocado para levar e comer, nem que seja um cachorro quente lá na Estação das Rocas. Lamentável, sob todos os aspectos, e nós daqui repudiamos coisa mais deprimente que está acontecendo com profissionais que trabalham, que estão fazendo o trabalho, mesmo assim estão trabalhando. O nosso livro de hoje é um dos clássicos de Machado de Assis. Vou até chamar assim, baita livro, A Mão e a Luva. Espetacular. Pode participar pelo nosso WhatsApp 98868, mandar sua inscrição, está valendo a partir de agora. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. A situação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é preocupante. Eu vou aqui, Edmundo, pegar carona ou dar continuidade ao seu comentário, por julgar que é um assunto de relevância e que a sociedade moçoroense e norte rio-grandense deve ficar bem atento o que é que está sendo feito com a UERN. Eu vou lembrar aqui, ou repetir aqui, a frase do presidente da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN, vereador e professor da própria instituição, Francisco Carlos, quando ele disse que o governo do Estado, a gestão da governadora Fátima Bezerra, que é professora por formação, está tratando a UERN a pão e água. E é exatamente isso que está acontecendo. A situação da empresa Acrópole é a mesma situação da terceirizada que presta serviço de segurança nos campos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.
e que também está sem receber. Por que isso ocorre? Ocorre porque a universidade ela não tem autonomia financeira. A universidade não faz nada mais do que autorizar a despesa. A universidade autoriza a despesa e o governo do estado paga. Paga através da Secretaria do Planejamento e Finanças. Essa secretaria ela é comandada pelo servidor do IBGE, o Aldemir Freire, um homem capacitado, inteligente, competente, etc. Porém, de pouca responsabilidade com essa instituição. Há poucos dias, quando nós fizemos um comentário em nossa coluna no Jornal de Fato, repercutimos no defato.com, e por um lapso, por um erro de digitação, nós colocamos que o governo do estado havia cortado 300 milhões por mês da universidade, quando na realidade o correto é que cortou 300 mil mês. E aí ele rotulou esse jornalista e o Jornal de Fato de insanos, quando ele mesmo sabia que ali era apenas um erro de digitação. Pois bem, de qualquer forma, essa forma agressiva como ele nos direcionou, pelo menos serviu para o governo assumir algo que estava negando até então, de que havia cortado 300 mil mês do orçamento da universidade. E como de fato cortou. A universidade ela precisa de 1.800.000 reais todos os meses para fechar suas contas. O governo do estado baixou e definiu, inclusive com publicação oficial, de que repassaria apenas 1,5 milhão. É 300 mil mês a menos. 300 mil a menos todos os meses. Isso significa dizer que ao final do ano a universidade deixará de receber 3.600.000 reais. É muito dinheiro, não é pouco não. Inclusive, a gente fica se perguntando como é que essa universidade consegue ainda estar aberta, consegue ainda funcionar. Porque não é só isso. Não é só isso. Em despesas pagas, né, em orçamento líquido até agosto, conforme o Departamento de Finanças e Orçamento da universidade, da própria universidade, o governo reduziu em 22,5 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2018. Ou seja, além de cortar os 300 mil mês, o governo ainda reduziu o gasto com a universidade em 22,5 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2018. São os números. Os números estão aí. Agora, o que é que nos causa surpresa? Não, porque a gente tem a nossa vivência no jornalismo, a nossa experiência, a gente sabe como é que funcionam os sindicatos. Até aqui a gente não viu uma reação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Rio Grande do Norte, o SINT. A gente não viu uma nota, a gente não viu um ato de protesto, a gente não viu uma manifestação, a gente não viu absolutamente nada. Absolutamente nada. Sabe por que a gente não viu? Porque esse sindicato deixou de ser do trabalhador, agora é um sindicato patronal. É um sindicato que participa do governo. O SINT-RN, ele indicou os 16 diretores das DIRECs, das Diretorias Regionais de Educação, os 16, para fazer política, inclusive. Para fazer política, inclusive. E vale até aqui a gente chamar a atenção para o eleitor moçoroense que o SINT vai ter candidato nas próximas eleições, que andará com a estrutura do SINT em busca de voto. E aí essa entidade que até pouco tempo era aguerrida, quem não recorda o SINT, as bandeiras tremulando, protestos na porta da governadoria, protesto na Avenida Salgado Filho em Natal,
Aqui em Mossoró, quando o governante do momento chegava, os dirigentes do Sint, eles gritavam de forma agressiva no ouvido do governante, chamavam de toda coisa, de corrupto, de irresponsável, de golpista. Por onde é que anda o Sint? Por aqui anda o Sint. A governadora está massacrando a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Está castigando a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A governadora sequer fala de pagar os 3 meses atrasados dos servidores, dos professores da UERN. E o Sint não dá uma nota, não se posiciona. Por quê? Porque agora é um sindicato patronal. Ele tem que defender o patrão. O Sint defende o governo, não defende mais os professores. Aí onde a gente vem trazer de volta aquele debate em relação à contribuição sindical. De sorte, e nós temos que reconhecer isso, o governo federal teve a coragem de definir que contribuição sindical deixa de ser obrigatória, que é para o trabalhador dar a sua contribuição a sindicato que o defende. Corretíssimo. Então o professor que hoje está abandonado, que não tem uma entidade que lhe represente, que lute pelos seus direitos, o professor vai pensar 2 vezes antes de participar de tal engodo. É preciso alertar para isso. Está aí a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte abandonada, completamente abandonada. E não tem um sindicato que defenda a educação, que diz defender a educação, para dar uma nota, para o seu dirigente dar uma entrevista, para se fazer pelo menos um protesto, uma manifestação, para subir a rampa da governadoria e pedir, até pelo amor de Deus, que a governadora cumpra, pelo menos cumpra o orçamento dessa instituição. Essa é a realidade que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte vive hoje. Bom, tem 2 pesquisas hoje mostrando aí a avaliação da população brasileira a respeito da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Me permita, sobre a da Folha, o presidente já saiu com a frase dele. Vocês acreditam em Papai Noel? O Datafolha fez uma pesquisa mostrando que a reprovação ao governo de Bolsonaro subiu de 33% para 38%. A aprovação caiu de 33% para 29%. A avaliação do presidente, essa avaliação do governo foi de 31% para 30%. Independente do que o presidente pensa sobre a Folha de São Paulo ou sobre qualquer pesquisa, a pesquisa ela mostra o momento. O que é hoje pode não ser amanhã. E quem entende de pesquisa, quem estuda pesquisa, quem avalia pesquisa, sabe que muito mais importante do que o número em si é o movimento que ela mostra. E nunca nenhum presidente do Brasil foi tão mal avaliado em seu primeiro ano de governo quanto Jair Bolsonaro. Ele consegue manter uma torcida fiel, caninamente fiel, que gira ali em torno de 30%, que Bolsonaro pode fazer o que quiser, que esses 30% vão apoiar, vão achar bonito, desde gritinhos jocosos em suas lives, até fazer chacota com pessoas assassinadas pelo regime militar. Esses 30% vão sempre apoiá-lo. No que pesa está diminuindo, caiu de 33% para 29%, mas aí é dentro de margem de erro, girando em torno de 30%. A XP Investimentos, que durante as eleições realizou pesquisas com o IPESP e divulgou, né, durante a campanha eleitoral, sempre é ligado a investidores, é ligado ao mercado financeiro, realizou também uma pesquisa. E
ao contrário, bom, ninguém pode dizer que a Infomoney, que a XP Investimentos, que o IPESP são ligados a Lula, são ligados à esquerda, que são comunistas, até porque apoiaram, o mercado apoiou o Bolsonaro. E nessa pesquisa do IPESP, junto com a XP Investimentos, 30%, mesmo número da Datafolha, consideram um governo bom, consideram Bolsonaro bom. E 41%, um índice ainda maior do que o que a Datafolha apontou, acham Bolsonaro ruim. Se você colocar a imagem de erro, de 38 para 41 não é uma diferença tão grande, e de 29 para 30 também é a mesma coisa. O fato é que o presidente Bolsonaro não vem conseguindo responder às expectativas, fala muito mais do que faz e as pessoas vão perdendo a paciência. Pelo menos a população brasileira tem mostrado que não tem a mesma paciência que os sindicatos aqui do Rio Grande do Norte. A César acabou de falar aqui do sindicato aqui da UERN, que se fosse outro governo, já tinham parado. Mas como a governadora é do PT, como é a governadora Fátima, aí a paciência é bem maior e vão aguentando, engolindo a seco, inclusive o completo desprezo pelo servidor que não recebe sequer uma satisfação de quando vão receber os 4 meses de salário atrasado para alguns, 3 meses de salário atrasados para outros. Falando do presidente, ele vai se operar de novo. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um ano agora, dia 6, que ele sofreu o atentado, né? Lá em Minas Gerais, e o médico Antônio Macedo disse em um boletim que o presidente fará uma nova cirurgia para a correção de uma hérnia no local das últimas intervenções. Que também a cirurgia é de médio porte, será realizada dia 8, domingo que vem, no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. A necessidade foi constatada após uma consulta de rotina, quando o médico elogiou a saúde do presidente, mas disse que a cirurgia será necessária. Vai ficar afastado 10 dias do cargo e deverá assumir o vice, Hamilton Mourão. Sim. Esses números das pesquisas, e é interessante essa questão da pesquisa, né? Quem é de um lado questiona, quem é do outro afirma e vice-versa. E a gente, né, ao longo da nossa carreira, a gente está acostumado com... Pesquisa boa é aquela pesquisa que agrada a quem a gente torce. Quando é uma pesquisa que não é interessante, vai se questionar. O fato é que a pesquisa mostra o retrato do momento. E o retrato do momento é exatamente esse. Eu, particularmente, até imaginava que o governo do presidente Jair Bolsonaro fosse ainda mais mal avaliado do que está. Por quê? Porque esse primeiro momento do governo de Jair Bolsonaro é o primeiro momento do desgaste. Desgaste por decisões amargas, decisões antipáticas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Nunca nenhum outro presidente, pós-redemocratização, teve a coragem de encaminhar ao Congresso Nacional uma reforma tão antipática como é a reforma da Previdência, logo no primeiro momento da sua gestão. E, aliado a isso, você tem o que o presidente Jair Bolsonaro tem produzido de forma antipática. Né? Nós tivemos agora a polêmica das queimadas. Qual a culpa que o presidente tem em relação às queimadas nesse período do ano? Nenhuma. Mas ele se posicionou errado demais. Ele fala o que um presidente da República não deve falar. Um popular comum pode até falar, um presidente não. Isso aí acaba trazendo antipatia, né? Como o comportamento dele nas redes sociais, dando gritinhos, que aí serve para pessoas de baixo nível, não para um homem que ocupa um cargo tão importante como um cargo de presidente da República. E aí, essa antipatia está exatamente formalizada, né, dentro desse cenário que as pesquisas mostram. Se formos traçar um paralelo, por que que o presidente Jair Bolsonaro está despencando na popularidade? Por que que a governadora Fátima Bezerra segura a popularidade? Eu penso que é até simples explicar isso. Hoje nós temos um debate muito mais numa faixa nacional do que numa faixa estadual ou municipal.
Hoje as redes sociais discutem muito o governo Jair Bolsonaro, com muita veemência, né? E aí os governos estaduais acabam passando ilesos em relação a isso. Soma-se aí a questão de que o governo Fátima Bezerra não tem oposição. Não tem oposição na Assembleia, não tem oposição de quem foi derrotado na campanha eleitoral de 2018. O governo está exatamente livre, sem oposição. E quem poderia fazer algum tipo de oposição ou de movimentação contrária ao governo seriam os sindicatos. Por conta desses 3 meses de salário atrasados, por conta de uma política voltada para o servidor. Nós não temos uma política, a governadora não apresentou absolutamente nada para o servidor público. Mas os sindicatos, historicamente, participam de projetos políticos de Fátima Bezerra e, nesse momento, continua grudado com a governadora, com raríssimas exceções. Daí se justifica o momento que nós temos um cenário nacional, nós temos um cenário local bem diferente. Mas isso é natural e, repito, pesquisa mostra o retrato do momento. E o que a Folha de São Paulo apresentou hoje é exatamente isso mesmo. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele entre ruim e péssimo, ele tem 38%. Agora em agosto, em julho ele tinha 33%. E em julho o presidente Jair Bolsonaro tinha entre ótimo e bom 33%. Caiu 3 pontos percentuais e se encontra com 29%. Esse é o cenário. Não adianta querer questionar a Folha de São Paulo, tal. Nada disso. O cenário é exatamente esse. Agora, evidentemente que o presidente Jair Bolsonaro está, na cabeça dele, ele está preparando um governo, uma gestão de 4 anos, para ser avaliada lá ao final desses 4 anos, quando muito provavelmente ele vai tentar uma reeleição. E aí a gente vai aguardar o que esse governo vai produzir, se ele vai conseguir tirar o país do buraco em que se encontra, ou se ele vai fracassar com a sua equipe. Olha, os servidores da saúde do Rio Grande do Norte aprovaram a realização de paralisações 24 horas a partir do dia 20 de setembro, todas as sextas-feiras. Que reivindicações, que a saúde está em dificuldade, todo mundo sabe disso. Mas o que chama a atenção é logo na sexta, né? O final de semana fica bem grande, né? Sexta, sábado e domingo. Bom, mas isso aí já está certo, né? E a pauta é no Dia Nacional de Luta, 3 folhas salariais atrasadas, repito, a reivindicação é para lá de justa do pessoal da saúde. Agora, repito, o que chama realmente a atenção é o fato de que seja a paralisação todas as sextas-feiras a partir do dia 20 de setembro. Só dar um abraço aqui no amigo Raniele do bairro Barrocas. Muito obrigado, Raniele, ligado com a gente. E aí cabe o registro. Todas as manifestações que houve até agora pró-Bolsonaro, pró-Moro, todas no domingo. Não, domingo. Todos no domingo, sábado ou domingo. É verdade, domingo, exato. E aí, contra ele é sempre no dia de semana, e essa crítica tem fundamento. Né? Agora, greve, paralisação é uma coisa, manifestação é outra. Exatamente, diferente. Né? Eles vão fazer greve. Na realidade, o servidor estadual ele vai fazer uma parada todas as sextas. Mas é o dia nacional, não é contra o governo do estado, não. Mas a Vão fazer Dia Nacional de Luta todas as sextas. Não, a partir de sexta-feira, dia 20. Os servidores da saúde vão paralisar as atividades, toda sexta-feira. Toda sexta, a partir do dia 20. Mas sexta. o dia 20 é o dia de luta, Dia Nacional de Luta. Aí a partir daí continua. Mas a partir daí, o Sindicato de Saúde decidiu, numa Assembleia Geral, que toda sexta-feira vai paralisar as atividades até o governo resolver essa questão de salários atrasados. O que chamou a atenção foi a sexta-feira. O que chamou a atenção foi a sexta-feira. Vai trabalhar de segunda a quinta. A partir de agora trabalha de segunda a quinta e até o governo resolver essa questão, né, dos 3 meses de salário atrasados e de outras demandas reclamadas pela categoria. Semana passada eu noticiei aqui que as Forças Armadas, que o Exército, iam, um dia da semana também vão liberar, mas já é por contenção de despesas, por causa dos cortes. Um abraço aqui para Júnior Paiva, para Fátima Dias Viana,
Ela manda aqui a mensagem seguinte: boa tarde, bancada, para o Erne, Lula livre. Eu não entendi se ela está falando Lula livre ou ironizando com o sindicato. Mas, enfim, está lida a mensagem. E Enoque pergunta aqui a nossa opinião. Será que se no tempo do PT no poder, 16 anos, na verdade não foram 16, né? Não completaram os 16 13, anos. Né? Foram 13 anos. Coincidência ou não? 13 anos o número do partido. Se não seria diferente se houvesse o WhatsApp, Facebook, Instagram, como há hoje. Existia. Lá no começo de Lula não, mas Dilma já pegou. Talvez não massificado quanto hoje, mas eu acho que o governo do PT enfrentou sim a ira das redes sociais, desde lá de trás até o final. Tanto é que terminou com tanto é que terminou antes do tempo. Foi afastado por pressão popular. Olha, um grande susto hoje pela manhã dos passageiros do voo 1561 da Gol Linhas Aéreas. Na hora da decolagem a turbina pegou fogo. Diga aí, que sufoco. Mas durante a decolagem, né, de Juazeiro do Norte, no Ceará, o voo para São Paulo. 154 passageiros a bordo e ninguém ficou ferido. A empresa não informou a causa da falha e em nota enviada, a Gol disse que o voo que seguia de Juazeiro até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apresentou uma limitação técnica próxima à decolagem. Bom, lamentavelmente, foi um susto grande. Você imagina que você vai decolar no avião e ver a asa pegando fogo. Logo depois veio uma explosão. Aqui todo mundo já viajou, lá viaja mais de avião. É medo grande, né, amigo? Eu nunca passei por isso, nem quero passar. Eu imagino. Ora, quando eu era criança, que voava de avião, quando dava uma balançadinha, eu achava era engraçado, achava bom, era emocionante. Criança, Hoje em dia o bicho dá uma tremida, eu me tremo mais ainda com medo. Olha, chamou a atenção e também não nos surpreende, o secretário de Planejamento e Finanças do Estado disse, em entrevista a um veículo da capital do Estado, que o governo termina 2019, a gestão Fátima Bezerra termina 2019 com um déficit de 500 milhões de reais. Um déficit de 500 milhões de reais. Isso significa dizer, se confirmar esses números, e eu penso até que esses números o secretário tentou ainda amenizar, muito provavelmente será bem acima disso aí, mas se concluir esses números de 500 milhões de reais, significa dizer que o governo Fátima Bezerra está na mesma toada do governo Robson Faria. Se a governadora disse que o governo Robson Faria deixou um rombo de 2 bilhões e 300 milhões de reais, se você dividir isso aí por 4 anos, você vai ter um pouco mais de 500 milhões por ano. O governo Fátima Bezerra vai encerrar 2019, segundo o próprio governo, né, pelas palavras de Aldemir Freire, que fechará o ano com um rombo de 500 milhões, para se juntar com os 2 bilhões que o governo já deve. Ou seja, vamos aí para 2 bilhões e meio de reais. Por que esse déficit vai se repetir? É simples. Porque o governo Fábio Bezerra não fez absolutamente nada para resolver essa questão, para reequilibrar as contas públicas. Não adotou uma medida sequer, uma só, não adotou. Não adotou uma medida sequer, pelo contrário. Segundo o SINSP, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Direta, através de sua presidente Janiara Souto, que é um dos poucos sindicatos que ainda está gritando, esperneando, o governo aumentou o número de trabalhadores terceirizados. Mais de 11 mil o Estado tem hoje. Mais de 11 mil. Diz também que o governo manteve o mesmo número de cargos comissionados quando a situação caótica do Estado, sob o ponto de vista financeiro, exigia que fosse reduzido. Então, a governadora, o governo Fábio Bezerra não adotou absolutamente nada. Então, nós temos aí uma continuidade do governo. O que tinha com o Robson Faria, a gente tem hoje. Continua do mesmo jeito.
com uma única diferença. Se Robson Faria tivesse renovado o mandato, significa dizer que Robson Faria estaria pagando os salários atrasados, não o salário do mês. Ele tinha continuado, em janeiro desse ano, ao invés de pagar janeiro, ele teria pagado novembro. Em fevereiro, pagava dezembro. Em março, pagava 13º. E continuava com 3 folhas de salário atrasadas. Como a governadora, como o governo mudou e a governadora entrou com a sua equipe, entrou com os seus parceiros do Sinte, entrou com os seus parceiros da Duerne, entrou com os seus parceiros do PT, e aí disse o seguinte: eu não vou atrasar o salário dos meus parceiros. Não foi o que ela fez? Bota os 3 meses de 2018 no baú, bota aí, guarda aí. E eu vou pagar janeiro, eu vou pagar fevereiro, eu vou pagar março. Exatamente isso. Como se fossem 2 estados. E não são. Imagina aí, você, trabalhador, você trabalha numa empresa, a empresa está lhe devendo o mês de dezembro, e aí ela vem pagar para você janeiro, fevereiro, você vai dizer o quê? Você tem que pagar dezembro. Não é assim? É assim. Mas a governadora decidiu: não, eu vou pagar 2019 e deixar 2018 para lá, como se nós tivéssemos 2 estados. A situação que se encontra é essa daí, e a tendência é piorar. Só para dar o arremate dessa questão, nas palavras do próprio secretário de Planejamento e Finanças do Estado, Aldemir Freire, 2020 será igual a 2019. Olha, o nosso ouvinte aqui, lá do Bom Destino, aqui na zona rural, Miguel Pimenta, ele manda inclusive foto, ele está questionando, é que várias pessoas estão perguntando sobre a construção da estrada da Lagoinha. Ele disse que questiona que não está vendo que essa estrada está prometida desde 1988 e o que está existindo, na verdade, foi a recuperação da estrada carroçável, estrada de barro. A recuperação, um trecho de 14 quilômetros, aqui não está existindo nem calçamento, nem nada disso. Então é um questionamento que faz. Está se recuperando a estrada. A estrada carroçável. Não está construindo a estrada. Não está construindo, exatamente, não está construindo, está recuperando. É uma diferença. Se alguém colocou aí que estava construindo, digitou errado, né? Sim, sim. É verdade. A estrada da Lagoinha é uma via estadual. Sim. Quando foi no governo... Estadual? Sim, foi transformada no Ainda no governo, quando Rosalba era governadora, que conseguiu aqueles recursos no Banco Mundial, a obra para construção, para pavimentação da via, da estrada da Lagoinha, foi garantido lá no RN Sustentável, que depois Robson Faria mudou o nome para Governo Cidadão. Não sei por que não saiu do papel, porque o dinheiro tinha, garantido, pelo Banco Mundial. A única possibilidade de uso para aquele recurso era para aquela estrada. Se não tirou do papel, não sei por quê, não pode usar o dinheiro em outra coisa. E o tempo começou com Robson, ele prorrogou, começou com Robson essa questão da prorrogação desse contrato com o Banco Mundial. As feiras de turismo, obras como estradas, saneamento básico, tudo isso que Robson conseguiu fazer no governo dele foi através de recursos do RN Sustentável, que vem lá do governo de Rosalba, e é a única coisa que Fátima está conseguindo fazer também, é com esse recurso conseguido ainda por Rosalba. A estrada da Lagoinha, a estrada de Alagoinha, a Prefeitura de Mossoró está fazendo a recuperação. É a recuperação da estrada. É a Prefeitura. Estrada de barro. Mas a via estadual e o recurso estava garantido no RN Sustentável, que depois mudaram o nome para Governo Cidadão. Sei por que essa mudança de nome. Aliás, sei, sim, mas a gente não sabe por que não saiu do papel. Olha, no fim não mudou nada, né? Isso foi só uma questão burocrática, mais ou menos como foi feito aqui na Leste-Oeste. Existia um recurso estadual e existia essa necessidade de abrir essa segunda via de acesso do centro da cidade ao Alto Manuel. E aí foi feito, né? Um projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa, colocando esse pedaço no perímetro urbano de Mossoró, que é Leste-Oeste, como a RN 117. Aí, exatamente a RN 117,
por uma questão burocrática, né? Tinha aquele recurso estadual e o recurso foi utilizado para fazer essa importante avenida, que é chamada Avenida Dinef Rosado, conhecida popularmente como a Leste-Oeste. Desde o começo é conhecido como Leste-Oeste, né? Foi inaugurado por Geraldo Melo. Isso, o governo Geraldo Melo. Né? Ainda com relação à pesquisa do IPESP, essas duas pesquisas, do IPESP e do Datafolha, elas acendem um alerta no caso aí do presidente Bolsonaro, que ele próprio, nos primeiros meses de governo, aqui já começou a falar em reeleição para 2022. É que, mesmo com a queda acentuada que teve em sua avaliação, o ministro Moro ainda continua superando o Bolsonaro nas avaliações positivas. Porém, a imagem do ministro Sérgio Moro também foi bastante abalada pelo vazamento daquelas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Lava Jato. Semana passada foram divulgadas as mensagens onde procuradores da Lava Jato faziam chacota, na minha opinião, de maneira perversa, a respeito do presidente Lula, com relação à morte da esposa, com relação à morte do irmão e à morte do neto. E aí, uma procuradora da Lava Jato, do Ministério Público Federal, que atuava e atua na Lava Jato, ela foi ao Twitter e escreveu a seguinte mensagem: errei, e minha consciência me leva a fazer o correto, pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula, fecha aspas. Na minha opinião, a coisa mais importante daqui não é nem a desculpa em si, é que com esse pedido de desculpas público em rede social, a procuradora confirmou a veracidade das mensagens, pelo menos das mensagens escritas por ela, fazendo chacota com o sofrimento, com a dor do ex-presidente Lula. Ok, tá bom. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. A bênção do seu pau de mota. Deus lhe abençoe, meu filho. Soube que Lampião teve por essas bandas. E o que ele veio fazer aqui? Então se aveste, que eu vou encher meu carrinho também. Meus filhos, o precinho aqui é de verdade. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU.
Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. De volta com o Observador Político pela 93 FM e pela nossa TV. E a notícia boa que a gente pode transmitir aqui, acho que não poderia nem ser melhor, né? Está chamando a atenção nos últimos dias o vazio, ou os corredores vazios no Hospital Regional Tarcísio Maia. Houve até quem dissesse, o Tarcísio Maia fechou. Não, minha gente. O Hospital Regional Tarcísio Maia, que é uma referência, quer queiram, quer não, tem se notabilizado nesses últimos dias pelos corredores, notabilizado negativamente, corredores lotados, falta de leitos, superlotação, por aí vai. De acordo com o diretor administrativo do hospital, Valmir Alves, esta nova realidade, sem pacientes nos corredores, tem sido uma medida, né? A adoção de algumas medidas, mudanças nos fluxos de atendimento da instituição, do médico regulador também, que contribuem para um novo momento na história do Hospital Regional Tarcísio Maia. Aí tem mais detalhes aqui, mas o principal é isso. Vamos daqui, quer dizer, que foram mudanças administrativas, parece assim, um milagre de uma hora para outra, corredores vazios no Tarcísio Maia. Parabéns pelo que está posto aqui ao diretor Valmir Alves, pelas providências tomadas. Aleluia. Chega aqui a pergunta de Enoque, perguntando se o Hospital da Mulher vai ser entregue próximo ano mesmo. Vocês têm notícia de como se as obras estão paradas ainda? Olha, A placa está lá, né? Olha, é improvável que essa obra seja concluída em 2020. Vale aqui a gente lembrar que os recursos do RN Sustentável, que estão bancando, esses recursos estão bancando o Hospital Materno-Infantil, construído aí anexo ao campus da UERN. Esses recursos eles têm que ser investidos até 2021. Então, na melhor das hipóteses, esse hospital estará pronto para a inauguração em 2021. Como essa obra vem sofrendo devido a problemas desde da sua licitação no governo Robson Faria, houve paralisação, né? A empresa que ganhou a obra, ela não vem cumprindo o calendário da obra. Ela tem exigido quase que frequentemente, praticamente, aliás, com muita frequência, tem exigido que a obra tenha um valor elevado, né? E isso vem causando muita dificuldade. Recentemente, o secretário de Projetos de Governo, do governo Fátima Bezerra, o ex-deputado Fernando Mineiro, visitou a obra com técnicos do Tribunal de Contas e eles verificaram que realmente que o cronograma da obra não está sendo cumprido. E a empresa, naquele momento, ameaçava mais uma vez paralisar a obra e demitir em massa os seus trabalhadores. Então, penso que essa obra ainda vai enfrentar muita dificuldade até ser concluída. Eu não sei em que blog saiu o elogio que você acabou de fazer ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas imediatamente já chegou aqui um vídeo dizendo que o Hospital Regional Tarcísio Maia não está como falou algum servidor. Aliás, como falou o blog.
Aí tem um vídeo feito por um servidor mostrando várias macas e doentes pelos corredores. Também, quer dizer, é lamentável, Na realidade, o né? seguinte... Agora, foi colocado, sim, aliás, é mais de em 2 blogs a respeito disso. Será que estamos chegando a esse ponto? Não, na realidade é o seguinte, aquela informação da direção do Hospital Tarcísio Maia é uma informação de semanas atrás. Não é desse final de semana. Desse final de semana Não. Até do final de semana passado. Esse final de semana agora, a informação que nós temos é que, mais uma vez, macas e pacientes acumulados nos corredores do Hospital Tarcísio Maia. E, pegando já carona na informação, na notícia sobre o Tarcísio Maia, aqui vamos noticiar a campanha Corrente do Bem em prol do Hospital Tarcísio Maia. O que é isso? O Centro Acadêmico do curso de Medicina da UERN iniciou uma campanha para arrecadar recursos no sentido de climatizar as áreas internas do hospital com prioridade para as enfermarias de 201 a 207. São 7 enfermarias que precisam ser climatizadas. Essa campanha ela está sendo organizada, como repito aqui, pelo Centro Acadêmico do curso de Medicina. O cidadão que queira participar, queira apoiar isso aí, porque realmente, como Mossoró é uma cidade muito quente, e as enfermarias do Tarcísio Maia não são climatizadas, você imagina aí o tamanho do sofrimento do paciente. Imagine você com uma ferida, suando, aquele ambiente úmido, né? Numa maca. Então, sofre cruel. O paciente, sofre o servidor do Tarcísio Maia, né? Sofre os familiares. Você imagina um paciente que passa 2 meses, 2 meses, em macas na enfermaria do Tarcísio Maia. Uma cidade quente como Mossoró. Então, como o governo do estado, através da Secretaria de Saúde Pública, não tem recursos para fazer esse investimento nas 7 enfermarias do Tarcísio Maia, os alunos do curso de medicina, através do seu centro acadêmico, eles iniciaram essa campanha. Até aqui a campanha arrecadou pouco, porque também ainda é pouco conhecida. E nós saber hoje dessa campanha. Pois é. Nós vamos aqui dar esse apoio, vamos noticiar. O Jornal de Fato vai noticiar, o defato.com vai noticiar, nós aqui da bancada vamos noticiar com uma certa frequência, porque essa campanha precisa arrecadar pelo menos R$40 mil. Né? É preciso R$40 mil para climatizar essas 7 enfermarias do Hospital Tarcísio Maia. Quem deseja participar, colaborar, tem uma conta no Banco do Brasil, agência 0036, dígito 1, conta poupança 99404, dígito 9, variação 51. E também pode colaborar na www.vaquinha.com.br. Através da vaquinha.com.br, o valor mínimo a ser doado é de R$15 e o valor máximo por pessoa jurídica, o valor por pessoa jurídica é de R$200. Pessoa física, R$15. Pessoa jurídica, ou seja, empresa, R$200. Já pela conta do Banco do Brasil, ou poupança, pode participar com qualquer valor. Vamos esperar que a sociedade possa participar, porque realmente essa é uma campanha que merece todo o nosso apoio. Olha, sobre o Tarcísio Maia, eu vi uma postagem, acho que foi inclusive sua, Lairinho, e está aqui o Jefferson perguntando, existe uma campanha para climatizar as enfermarias, na verdade? É isso que a gente está falando agora. Desculpa que eu estava aqui. Beleza, valeu, obrigado. Olha, não se preocupando, Edmundo faz isso, não é porque ele está ficando doido, não é porque ele se concentra aqui nesse telefone para responder a vocês. Mas agora e as inscrições do livro. Não tudo. Sou eu só que faço isso. Às vezes tem colega também, amigo de bancada ligado, que toca no mesmo assunto. Só o que tem. Programa ao vivo, né? Bom, a gente assistiu nos primeiros meses do ano, o governo do estado, não só do Rio Grande do Norte, governos estaduais, batendo nos peitos e dizendo diminuir a violência, amenizou o problema, a quantidade de homicídios, diminuiu aquilo. No mês de abril, em Mossoró, foi o mês que houve menos homicídios. Foram 10. Eu não vou dizer apenas 10, porque para cada homicídio
tem 2 famílias dilaceradas. Tem a família do que comete um homicídio e, pior ainda, da que perde um ente querido. Envolvido com droga ou não, envolvido com crime ou não, as famílias sofrem, são vidas ceifadas, geralmente de jovens, geralmente negros e da periferia. E aí, no mês de agosto, nós tivemos um salto de 13 em janeiro, 12 em fevereiro, 10 em abril. Nós tivemos 23 homicídios em Mossoró no mês de agosto. Eu ainda não vi o governo do estado se manifestar sobre isso. Nem para comemorar, nem para assumir culpa. Porque quando diminuiu, comemorou e assumiu, se arvorou como pai da solução do problema da violência. E agora que a gente vê em Mossoró a violência estourar, semana passada, aqui antes de começar o programa, a gente disse que na madrugada e na manhã daquele dia havia acontecido 2 homicídios em Mossoró. Antes de terminar o programa, nós noticiamos o 3º, em um único dia. 2 deles lá na Quixabeirinha, ou Aeroporto 2, ou Macarrão, chame como quiser. E aí, governo do estado, vai assumir a responsabilidade sobre o estouro da boiada na quantidade de homicídios em Mossoró, ou só aparece quando os números são menos piores? De novo, outro estouro da boiada, né? Porque a gente sem querer ser pessimistas, né? Nós fizemos essa avaliação e dizendo o seguinte, nós entendíamos, baseado na experiência em números concretos, sempre início de governo, com mudança da cúpula da segurança pública, né? muda secretário de segurança pública, muda delegado da civil, muda comandante-geral da polícia militar, muda comandante-geral de corpo de bombeiro, e aí entra um sangue novo e está empolgado, e aí os comandados realizam um trabalho com mais afinco, tal. O tempo vai passando, as melhorias prometidas não vão chegando e aí começa. Por que agosto bateu recorde no ano de homicídios em Mossoró? E muito provavelmente seguiu essa tendência em todo o estado. É simples. Esse mês de agosto, pelo menos mais de duas dezenas de viaturas da polícia foram como é que se diz? Foram detidas ou retidas, eu acho que a palavra certa é retidas, pela empresa prestadora de serviço que faz a manutenção desses veículos. Por quê? Porque o governo não pagou. Essas empresas não viram ainda a cor do dinheiro em 2019. Então, as fotos, eu coloquei fotos no meu blog. O Jornal de Fato trouxe reportagens sobre isso e vários jornalistas divulgaram isso, noticiaram isso. Carros e mais viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, no pátio de empresas, porque o governo não paga. E isso traz consequências. A polícia desmotivada, a polícia não vai para a rua, a polícia não tem carro para ir para a rua, e aí a bandidagem toma de conta ou volta com força para as ruas. Né? Eu acho que no início de cada governo, o próprio crime organizado, ele recua para sentir o que vai ser aquele governo. Quando ele percebe que o governo vai continuar frouxo, o Estado vai continuar frouxo como já era, eles voltam para a rua. E tem voltado. O que nos preocupa, além dessa questão do grande número de homicídios, é o sem número de assaltos, de arrombamento, de roubo. Os homicídios, o governo pode até falar o seguinte, são viciados em drogas, ligados ao tráfico, as facções estão se matando. Ponto. Agora, o assalto, o roubo, o arrombamento atinge diretamente o cidadão de bem. O cidadão de bem que vai sair de casa para trabalhar, perde a sua moto, perde o seu carro, perde o seu celular, perde os seus objetos de valor. Isso está ocorrendo com muita frequência e ocorre de manhã, de tarde e de noite. O cidadão de bem está inseguro, aliás, continua inseguro. O nosso abraço a Luísa Roldão, que disse que está ouvindo pelo rádio, pela 93 FM. Valeu, Luísa. Vamos lá sortear Machado de Assis, A Mão e a Luva, o nosso livro de hoje, esse baita romance
do grande Machado de Assis? Ramon? Não, é um piloto de Fórmula 1, Damon Hill. É o nome do piloto. Damon Hill de Sá. Damon Hill de Saab também. Era piloto de Fórmula 1, lembra? Eu sei. Você também? Alguns amigos da gente chamavam Van, meu irmão, de Damon Hill, porque Damon Hill não era galera. Era, exato, é um finlandês, parece-me. Damon Hill, valeu. Homenagem. Primeira vez. Desculpe aí, Damon Hill. Primeira vez que vem aqui. Venha com muita rapidez, com velocidade. Velocidade buscar o livro. E o nome é muito raro, né? Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Olha, é claro que a política não é o ofício da bagatela. A pragmática da ninharia. Quem cuida de coisas pequenas, acaba não. Essa é uma frase de Ulisses Guimarães e que serve para justificar o número de políticos hoje atrás das grades. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde, uma semana maravilhosa e até amanhã com mais um Observador Político. Valeu. Desfrute o